Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Relatório da CPI do túnel acústico aponta falhas da Prefeitura na manutenção de pontes, túneis e elevados. É uma cidade que é toda cortada por túneis, viadutos e que nós precisamos ter a certeza e a segurança que não acontecerá acidente como aquele. A audiência pública discute soluções para o déficit de 30 mil vagas na rede municipal de ensino. E uma festa marcou o encerramento dos trabalhos da Comissão de Carnaval, que propõe a construção de uma nova cidade do samba. A Prefeitura tem feito o caminho inverso, tem demonizado e perseguido o Carnaval, que na nossa opinião não faz sentido. Carnaval faz parte da história do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do encerramento da CPI do túnel acústico. O relatório final, aprovado pela comissão, aponta falhas da Prefeitura na manutenção de túneis, pontes e elevados da cidade. O relatório foi aprovado por unanimidade. De acordo com o texto escrito pelo vereador Átila Nunes, estão claras as falhas da Prefeitura na fiscalização e na manutenção do túnel acústico Rafael Mascarenhas. Foi justamente a falta de manutenção, a falta de um trabalho preventivo que a cidade merece, né, e precisa que seja feito por parte da Prefeitura. Afinal, é uma cidade que é toda cortada por túneis, viadutos e que nós precisamos ter a certeza e a segurança que não acontecerá acidente como aquele. Hoje não tem contratos vigentes para fazer pequenos atendimentos emergenciais, né, de acidentes que podem ocorrer nessas obras especiais, ditas, né, obras especiais, porque são túneis que, por exemplo, na hora de um acidente você precisa rapidamente ali atuar. A CPI foi criada após o desabamento de parte da estrutura de concreto do teto no dia 17 de maio. Não houve vítimas. De acordo com a Prefeitura, o responsável pelo incidente foi um morador de uma mansão no Jardim Pernambuco, que teria acumulado lixo justamente em cima do teto do túnel. Ficou claro nas vistorias que, primeiro, não há um acesso correto para você fazer um trabalho de manutenção, ou seja, hoje, mesmo que você contrate uma empresa, o acesso é extremamente complicado, o que dificultaria muito que essa manutenção seja feita de forma correta no seu entorno. A própria limpeza, não existe hoje, né, uma fiscalização preventiva, ou seja, se isso aconteceu, porque também não houve qualquer fiscalização por parte da Prefeitura, ou seja, se amanhã um outro morador, então, não agir corretamente, isso poderia acontecer. Lembrando que só foi quase que um milagre, né, que aquele acidente não causou uma vítima fatal. Durante os depoimentos, os parlamentares também identificaram que outros equipamentos também precisam de atenção do poder público. Um desses equipamentos é o viaduto Paulo de Fronten, que liga a Zona Norte à Zona Sul. Ainda de acordo com o relatório, os parlamentares da CPI apontam sugestões ao poder público, como, por exemplo, a avaliação geral atualizada da situação de todas as obras de artes especiais da cidade, que são as pontes, viadutos e túneis. Priorizar as que estejam em situação de risco iminente e garantir previsões orçamentárias para a construção e manutenção. No Rio de Janeiro, nós não estamos seguros. Nós não gostaríamos de ter um relatório assim. O ideal e o bom seria a gente dizer para a cidade, fiquem tranquilos, aquilo ali foi só um acidente pontual. Fiquem tranquilos porque aquilo que aconteceu é porque teve uma tempestade e aquilo era imprevisível. Não.
O acidente do túnel Rafael Mascarenhas é profundamente previsível. Infelizmente, a notícia não é boa. O relatório aponta para uma cidade muito insegura no quesito obras de artes especiais, que são túneis, viadutos e passarelas. A Prefeitura gastou nesse ano R$ 540 mil para a conservação das pontes, viadutos e túneis. A previsão para 2020 é de R$ 6.500.000. A Câmara dá para o prefeito uma margem de remanejamento de até 30%. Então, essa margem de remanejamento é que o prefeito normalmente usa para retirar dinheiro de alguns espaços da política, das atuações da prefeitura, em que ele considera que não são essenciais. E aí é preciso dizer isso, a prefeitura não tem considerado essencial a manutenção de túneis, viadutos e passarelas. Porque se estivesse compreendendo que isso é essencial, isso é prioridade, estaria usando os recursos que o orçamento aprova. Durante a sessão plenária, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei e também apresentaram aqui no plenário vários temas importantes de interesse da população. O vereador William Coelho falou sobre a doação de verbas da Câmara para o pagamento dos servidores da saúde. Eu gostaria de propor que nós, vereadores, pudéssemos mais uma vez votar a transferência de recursos da Câmara para a Secretaria de Saúde e que esses recursos sejam vinculados diretamente para o pagamento dos salários, né, desses servidores, desses funcionários da saúde. O presidente Jorge Felipe explicou o procedimento de doações. Para efetuar qualquer tipo de doação, tem que ser elaborado um projeto pela mesa diretora e submetida à discussão e deliberação do plenário. Então eu faço um apelo aos senhores vereadores, para que possamos amanhã às 14 horas termos uma discussão na presidência sobre esse tema. O projeto de lei de autoria do vereador Carlos Caiado, que tomba por seu valor histórico, social, cultural e esportivo o São Cristóvão de Futebol e Regatas, foi aprovado em tramitação ordinária em continuação da segunda discussão. O projeto de lei que dispõe sobre o Conselho Municipal e os Conselhos Distritais de Saúde foi aprovado em primeira discussão. Os conselheiros que presidem os conselhos, podem se reeleger uma vez mais. E a tentativa é que haja sempre mais pessoas novas, mas está muito difícil. As pessoas estão com muita dificuldade de participar. Então, o que a gente está alterando é apenas, não vamos evitar que os novos queiram, que se os novos quiserem, ótimo. Nós só vamos evitar que os antigos sejam proibidos de continuar participando dos conselhos. É algo que, a pedido deles, absolutamente democrático, e eu agradeço a própria prefeitura que apresentei o projeto. Eu sou oposição. Quando eu apresento um projeto, eu não penso que eu sou contra. Eu sou contra o Crivella, sim, mas eu não sou contra a cidade. Eu sou só contra o prefeito Crivella, mas não sou contra a cidade. Durante a sessão, o vereador Jones Moura esclareceu alguns fatores importantes sobre o projeto de lei que dispõe sobre o armamento da Guarda Municipal. Na quinta-feira, eu retornarei com uma data para que nós, vereadores ou assessores, possam trazer as suas emendas ao projeto do armamento e sentar em uma reunião conosco para viabilizarmos as emendas que possam entrar no projeto. Não significa que a sua será excluída, mas a gente pode dar argumentos aqui para que a sua seja aprovada de forma mais robusta e aí fazer parte desse projeto importante que vai evoluir a segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, que é equipar melhor a nossa Guarda Municipal. O projeto de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Tarcísio Mota e Tiago Carribeiro, que dispõe sobre o Carnaval, foi aprovado em primeira discussão. Ele foi votado em primeira discussão porque a gente defende que o Carnaval faz parte da história, da identidade, é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, é um direito cultural do cidadão do Rio de Janeiro. Ou seja, na lei orgânica já existem vários direitos culturais. A gente, na verdade, esse projeto introduz o Carnaval. Como, na verdade, já existe nas leis orgânicas de Fortaleza, Olinda, Recife, São Paulo. Não se trata aqui de discutir se deve financiar ou não o Carnaval. Porque, na verdade, o Carnaval estar como direito, tanto faz se ele terá algum apoio e financiamento da Prefeitura ou não tenha. Porque, ainda assim, o que cabe à Prefeitura é resguardar o Carnaval como algo que faz parte da nossa identidade, da nossa história e, portanto, é um direito de todo cidadão carioca. O projeto de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho, professor Adalmir e Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre as condições dos fogos de artifícios com menos ruído, também foi discutido, mas não foi votado. A nossa legislação tem que acompanhar
a evolução da sociedade. E a sociedade está buscando, sim, rever essa condição dos fogos de artifício na nossa cidade do Rio de Janeiro. Já tentamos tirar o sambódromo, agora vamos tirar os fogos. Daqui a pouco a gente vai tirar o quê? As escolas de samba? Tanta dificuldade que a cidade passa, nós vamos ficar aqui dizendo se os fogos têm que ter barulho ou não tem que ter barulho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira a comercialização de medicamentos à base de maconha. A diretoria da Anvisa, no entanto, rejeitou a proposta, que previa a autorização do plantio de maconha por empresas para uso medicinal. O vereador Renato Cinco, que preside na Câmara Municipal a Comissão Especial sobre o Uso de Canabinoides como Instrumento Terapêutico, comentou a decisão da Anvisa. A Anvisa hoje discutiu duas coisas. Pela manhã, ela aprovou a venda de produtos à base de maconha nas farmácias brasileiras, sendo exigida apenas a receita médica. Mas agora à tarde, ela rejeitou a regulamentação do cultivo, ou seja, quem for produzir esses remédios, medicamentos, etc., à base de maconha, vai ter que importar a matéria-prima, que traz grandes prejuízos para o país. Sem falar que muitas vezes o próprio paciente poderia fazer o cultivo e produzir o seu remédio, ou através de associações. Então, as famílias, as associações que têm autorização judicial vão continuar a ter essa autorização judicial. Mas a gente precisa avançar para uma regulamentação que faça com que a população aproveite um dos maiores benefícios do uso terapêutico da maconha, que é a capacidade de se produzir com um custo muito baixo, desde que permitam que as famílias associadas ou individualmente façam esse autocultivo. Comissão de Meio Ambiente da Câmara do Rio realiza seminários sobre colapso ambiental. Privatização dos Correios é tema de debate público. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à professora Nilza Suzana Maia dos Santos. E você vai ver no próximo bloco. Comissão Especial de Carnaval encerra os trabalhos em ritmo de samba. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Parlamentares da Câmara do Rio discutiram nesta terça-feira propostas para resolver o déficit de vagas em creches e pré-escolas da rede municipal. Um levantamento da Secretaria de Educação revelou que mais de 30 mil crianças esperam na fila uma vaga na rede municipal de ensino. A audiência pública foi realizada em conjunto pela Comissão de Educação e pela Comissão de Orçamento da Câmara Municipal. A vereadora Rosa Fernandes foi a primeira a apresentar propostas para solucionar o déficit de vagas de creche e pré-escola na cidade do Rio de Janeiro. Os parlamentares agora precisam votar a favor das emendas modificativas sugeridas. A comissão fez de uma forma extraordinária, em homenagem à população que grita e em respeito ao judiciário que tem se debruçado sobre essa questão, fizemos uma emenda modificativa. Essa emenda proíbe o remanejamento. Essa emenda impede que esse recurso destinado às vagas de creche sejam retiradas para qualquer outra ação. A titular da Coordenadoria da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública informou que do ano de 2016 para cá, nenhuma vaga destinada ao atendimento de 0 a 6 anos incompletos foi criada no município. O que acaba acontecendo é que os juízes determinam a inclusão daquela criança que não conseguiu a vaga nos espaços que existem. Então, é óbvio que um espaço que atende 20 crianças passa a atender 30. E se ela já atende 30, ela vai acabar atendendo 50.
E isso não é o razoável, não é a melhor forma de resolver esse problema. De acordo com o último levantamento realizado pela própria Secretaria Municipal de Educação, em setembro deste ano, mais de 30 mil crianças aguardam na fila para serem atendidas pela rede de ensino do Rio de Janeiro. O número é expressivo, mas ainda está abaixo da real demanda pelo serviço. Quando a gente fala para o atendimento às crianças de 0 a 3 anos, e sem dúvida nenhuma os números são alarmantes quando a gente vê o histórico da fila, a fila que a gente vem trabalhando, e esses números refletem, são aquelas pessoas que foram e deixaram o seu nome e oficialmente estão pedindo vagas para a rede pública. Ela não necessariamente reflete a demanda por esse serviço. No total, 7 propostas foram apresentadas. O vereador Tarcísio Mota observou conflitos de informações. O promotor apresentou uns dados sobre a questão do crescimento do investimento em educação infantil e não houve um crescimento de matrículas, que depois até a própria SME explicou. Parte disso tem a ver com a questão do plano de carreira, onde muitos professores da educação infantil tiveram a equiparação com outros profissionais da rede justa em relação a isso. Enquanto nós havíamos percebido de que há uma estagnação do dinheiro destinado à manutenção e revitalização da educação infantil. E aí é um problema, está crescendo o número de vagas, embora muito pouco. Se a verba para manutenção mantém a mesma, a qualidade em todos piora. Então a gente fez uma fala muito preocupada de que nós precisamos aumentar o número de vagas, precisamos melhorar a qualidade, portanto precisamos de mais dinheiro. Os vereadores Fernando William, Leonel Brizola e Babá também participaram da discussão. Para o presidente da sessão, o interesse dos colegas em integrar a audiência denotam a urgência em resolver a questão de defasagem das vagas. Dada a urgência desse momento, isso nós discutimos. Tivemos uma adesão realmente razoável de alguns vereadores que vieram e temos certeza que os que não vieram hoje, ao ler amanhã a publicação no Diário da Câmara, vão se sensibilizar e vão nos ajudar a implementar essas medidas que foram decididas no plenário hoje. E a educação infantil foi tema também de um debate promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Educação. A Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública reuniu especialistas preocupados com a educação infantil, a base do setor. Entre os profissionais que atuam na educação infantil estão trabalhadores com funções semelhantes, como agentes, professores e até professores adjuntos. Os desafios são variados. Participaram do encontro Virgínia Lousada, professora da UERJ, Márcia Gil, pesquisadora em educação infantil, e Vera Vasconcelos, também da UERJ. Foi criado um grupo de trabalho sobre o tema, importante para a formação de políticas públicas. A iniciativa partiu do vereador Raimon, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública. É garantia de que a gente vai ajudar o poder público a direcionar melhor a política de educação infantil. Compreendendo sempre que a gente fala, sempre que a gente provoca um debate desse, não está em nossa mente, de maneira nenhuma, afrontar o poder público, afrontar o gestor que toca a educação. Muito pelo contrário, o que a gente quer é apontar os caminhos que essa educação infantil pode ter, apontar também os equívocos que, segundo a nossa ótica, existem. É um movimento de parceria com a gestão, é um movimento de compreender que a gestão ela pode muito mais do que ela está dando, porque tem profissionais qualificados, porque tem uma rede muito extensa, uma rede que pega a cidade toda, e a gente quer dar essa contribuição para que isso aconteça a contento. Personalidades ligadas a escolas de samba e blocos foram homenageadas durante a festa de encerramento dos trabalhos da Comissão Especial de Carnaval. Entre as sugestões apontadas pelos vereadores está a construção de uma nova cidade do samba. Pelo terceiro ano consecutivo, desde que foi criada em 2017, a Comissão Especial de Carnaval encerrou os trabalhos com uma grande roda de samba, com um grupo independente dos bons costumes. Foi na rua Pedro Lessa, em frente à Cinelândia. A gente sempre faz ali na porta da Câmara Municipal, que está a poucos metros daqui. Mas hoje há uma Feira do Livro, a gente é defensor da cultura, não vai implicar com a Feira do Livro. E aí resolveu fazer aqui na frente da Banca do André, que já é um ponto tradicional da cultura, do jazz, da vida noturna e da vida do centro da cidade. De acordo com o levantamento da comissão, os números comprovam que o carnaval é um grande negócio para o Rio. Custa 31 milhões e arrecada 77 só de ISS, o Imposto sobre Serviços. Gera 72 mil empregos, atrai 1 milhão de turistas e movimenta 3 bilhões de reais
todos os anos. O relatório sugere reformas na Cidade do Samba, a construção da Cidade do Samba 2 e a criação de espaços de memória para as escolas. O objetivo é fortalecer a ligação com os bairros de origem. Para o carnaval de rua, os vereadores pedem que os blocos tenham liberdade para escolher a empresa patrocinadora, mesmo que seja concorrente de outra que tenha feito contrato com a prefeitura. O relatório pede ainda que sejam criadas campanhas educativas de valorização da diversidade. Nós discutimos muito esse ano a partir desses princípios, que inclusive já haviam sido apontados no ano anterior, e entendemos que a prefeitura tem feito o caminho inverso, tem demonizado e perseguido o carnaval, que na nossa opinião não faz sentido. Carnaval faz parte da história do Rio de Janeiro. A noite também foi de homenagens. Várias personalidades do carnaval receberam a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria do município do Rio. Entre elas, o compositor Eduardo Galotti, nome famoso nas rodas de samba do Rio há 35 anos. Eu fiz música bloco de segunda para o Sovaco, Imprensa que eu gamo, Simpatia Quase Amor, Bloco do Barbas, esses blocos do carnaval de rua. Que eu acho que existe um movimento paralelo do crescimento das rodas de samba e dos blocos, do amor do carioca pelo samba, pelo carnaval de rua, pela cultura da rua, a roda de samba na rua. Isso está crescendo. O presidente do Cacique de Ramos, que comanda o bloco desde 1961, também foi homenageado. Ele disse que o Cacique é um celeiro de bambas. Primeiramente, Fundo de Quintal, que é o grupo mais premiado no Prêmio da Música Popular Brasileira. Aí vem falecido Neuci, Jorge Aragão, Emílio Santiago, Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, é muita gente, Zeca Pagodinho. Ficar falando, vou tomar o tempo todo de vocês, é muita gente. 23 vezes campeão do carnaval por várias escolas, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, destacou em seu discurso de agradecimento o enredo da sua nova escola, a União da Ilha do Governador, que vai fazer uma crítica social no desfile de 2020. O título do enredo é Nas Encruzilhadas da Vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada, salve-se quem puder. Por que a ilha escolheu esse tema esse ano? Porque eu fui para lá e o enredo é meu. Agora, por que esse seu desejo de fazer uma crítica social ao que a gente está, ao momento que a gente está vivendo? Mas eu sempre faço, eu já fiz Saco Vazio e Não Para em Pé, os Mindingos lá atrás, em 89 com o João. Os meus caminhos são esses. Não adianta estar com balela no carnaval. Nós estamos vivendo um momento de necessidade, de realidade, de falarmos a verdade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.